Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Especialistas alertam: dormir bem ajuda a prevenir doenças do coração. O número de bebês nascidos de mães com 35 anos ou mais quase dobrou em 20 anos. Foram divulgadas imagens do maior navio de cruzeiros do mundo. A embarcação deve entrar em operação em janeiro de 2024. Para manter a saúde do seu coração em dia, muitos fatores são importantes, como, por exemplo, seguir uma dieta equilibrada e praticar exercícios físicos. Mas tem mais uma atitude que pode fazer toda a diferença no bom funcionamento de um dos órgãos mais importantes do nosso corpo humano. Segundo um estudo realizado nos Estados Unidos, uma noite bem dormida também contribui para a saúde do coração. E olha, a duração ideal do sono para um adulto é entre 7 e 9 horas por noite. Vamos conferir. Para manter o seu coração saudável, é recomendado, além da dieta e dos exercícios físicos, uma boa noite de descanso. Um novo estudo feito pela American Heart Association adicionou a duração do sono à lista de verificação de saúde cardiovascular. Essas diretrizes, baseadas na ciência, foram criadas para ajudar todos os norte-americanos a melhorar sua saúde cardíaca. As orientações também podem ajudar pessoas no Brasil, que registra cerca de 400 mil mortes por ano pelas doenças cardíacas. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, levando cerca de 18 milhões de vidas a cada ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Em pesquisa, os maus hábitos do sono apareceram em cerca de 63% dos voluntários que dormiam menos de 7 horas por noite e 30% dos que dormiam menos de 6 horas. A duração ideal do sono para um adulto é entre 7 e 9 horas por noite, de acordo com os Centros de Controle de Prevenção e Doenças. Pessoas que dormiam menos de 7 horas por noite tinham uma chance maior de baixa eficiência do sono e maior prevalência de fatores de risco para doenças cardíacas como obesidade, diabetes tipo 2 e pressão alta. Outra pesquisa também mostrou conexões entre sono curto e doenças crônicas. Dormir mal pode aumentar os níveis de estresse e os riscos de depressão, que também afeta a saúde do coração. Talvez você não conheça o termo Hidden Overwork ou trabalho oculto, mas provavelmente se identifique. Se você é daqueles profissionais que, mesmo fora do horário de trabalho, não consegue se desconectar das atividades, então você faz parte desse panorama. Olha só. A prática do Hidden Overwork consiste em dedicar seu tempo de descanso, seja da jornada de hoje para amanhã, seja nos dias de folga e até mesmo nas férias, resolvendo problemas ou questões que envolvem seu trabalho. E isso não é de agora. Na verdade, essa sobrecarga ganhou mais visibilidade com a chegada da pandemia e o home office, já que a sua casa se transformou no seu ambiente de trabalho. São dois os principais motivos que levam a esse cenário. Querer realmente aproveitar o tempo livre para se aprimorar, almejando um crescimento na empresa, ou até no combate do que é chamado síndrome do impostor no trabalho, que é aquela sensação de duvidar de si mesmo em relação a conquistas profissionais. Ou seja, um motivo que tem como característica proposital e outro considerado como uma compulsão, quando a atividade vem através de um sentimento de pressão do mercado ou até da própria empresa. Só que nos dois exemplos há o mesmo problema. Quando você gosta do que faz, não percebe que está passando do limite. E quando você faz porque está programado e se torna algo inconsciente e automático, é imperceptível a curto prazo, mas pode resultar em improdutividade e desencadear o esgotamento profissional, que é a síndrome de burnout. Para evitar esse extremo, existem maneiras de fazer a mente rodar em outra frequência,
como praticar exercícios físicos diários, ler um livro, jogar videogame, cuidar do sono e da alimentação. Nada relacionado ao trabalho. Um projeto criado por uma brasileira de apenas 10 anos ganhou atenção especial da Organização das Nações Unidas por defender o planeta Terra e o meio ambiente. Júlia Bonitese foi reconhecida pela ONU como uma das ativistas ambientais mais novas do país, em uma live do órgão voltada para o meio ambiente. Hoje, por meio de suas redes sociais, ela comanda o projeto Pequenos Protetores do Planeta e faz publicações para crianças, com dicas, lições e até desafios sobre como tornar o meio ambiente mais preservado. Ela faz entrevistas, conversa com crianças e até mesmo recebe convidados em um estúdio. Além disso, Júlia tem dado palestras em escolas de Belo Horizonte, com pequenas oficinas sustentáveis. Mesmo com a pouca idade, ela conhece muito bem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030 da ONU, para atingir um mundo melhor para os povos e nações. As maiores inspirações da jovem são as ativistas Greta Thunberg e a Malala. As duas ganharam a mídia mundial com as suas histórias de superação e principalmente de resiliência. Segundo a menina, a sua motivação para cuidar mais do meio ambiente surgiu em meio à pandemia, durante uma aula remota, após a família se mudar para um sítio durante o isolamento social. Com as suas postagens, ela conseguiu mudar hábitos de dentro da sua casa. Depois, sua família inteira aderiu à iniciativa. Suas tias pararam de jogar óleo na cozinha na pia e aprenderam junto com ela a guardar os materiais recicláveis para a reutilização. Todo o seu ciclo familiar relatou que ela sempre foi muito conectada com a natureza e por isso não mediram esforços para prestar ajuda para a jovem nos projetos de transformar o mundo. A mensagem que ela procura passar para as crianças é que todas elas são capazes de proteger o planeta e fazer a diferença. Tchau! Um levantamento mostrou que mais de 78% da população brasileira pretende aproveitar a Black Friday comprando pela internet. O levantamento feito por uma empresa que analisa o comportamento dos consumidores indicou que este ano a maioria das compras da tão esperada Black Friday será feita de forma online. De acordo com a pesquisa, entre os itens mais cobiçados pelos brasileiros estão os eletrodomésticos e eletrônicos. Juntos, os dois segmentos representam 35% do potencial de compras na Black Friday. Os setores de moda, acessórios e cosméticos também estão na lista de desejo dos consumidores. O cartão de crédito deve ser o método mais utilizado para a aquisição de itens pela internet. 7 em cada 10 pessoas têm a intenção de utilizar esta modalidade de pagamento no período. Segundo a pesquisa, na Black Friday do ano passado, quase 90% dos brasileiros tinham interesse em adquirir itens pela internet. Apesar da queda deste ano, as intenções de compra seguem elevadas. O número de casos de racismo no estado de São Paulo aumentou mais de 500% nos últimos 2 anos. De acordo com o balanço da Secretaria de Justiça e Cidadania, mesmo sendo um crime inafiançável, todos os dias há relatos de pessoas que foram vítimas nas ruas, na internet e no transporte público. Nos últimos 2 anos, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo intensificou a abertura de processos administrativos contra casos discriminatórios envolvendo cor, gênero, religião, pessoas com deficiências ou portadores de HIV. Desde 2020, o Estado de São Paulo aplicou 519 punições. A escalada de casos representa um crescimento acumulado de cerca de 543%. O órgão teve contato com o caso de Ed Júnior, alvo de ofensas racistas dentro do condomínio onde mora, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, pelas redes sociais, que tem sido a porta de entrada para o aumento das apurações. Na semana passada, além de Ed Júnior, o cantor Seu Jorge também foi vítima do mesmo crime em um show, em Porto Alegre. Não encosta na minha cachorra. Desde 2020, a Lei 14.187 de 2010 tem sido empregada mais ativamente em uma tentativa de reduzir os casos de discriminação, com a aplicação de uma multa que pode chegar até R$ 95 mil.
A investigação acontece independente de denúncia formal por parte das vítimas. Assim que for concluída a análise do caso envolvendo Elizabeth Morrone, vizinha de prédio que foi acusada por Ed Júnior, uma multa deverá ser paga em favor do governo de São Paulo, cujos valores serão repassados à Secretaria de Fazenda. As tecnologias têm contribuído muito, já que as pessoas vítimas ou não de ações discriminatórias passaram a filmar e a divulgar os casos na internet, facilitando o acesso dos órgãos competentes aos crimes. Elizabeth, que aparece em vídeo fazendo xingamentos racistas contra Ed Júnior, ainda não foi intimada, mas a ação deve começar a correr ainda esta semana. Contra ela também há o inquérito na Polícia Civil aberto a partir de denúncia do humorista e deliberações do condomínio United Home Work, onde foi feita a gravação. Em setembro, antes das agressões verbais registradas na gravação recente, um outro vídeo de câmeras de segurança mostrou o filho de Elizabeth com uma faca, fazendo ameaças contra Ed. No mesmo mês, um outro ataque foi gravado e nele Elizabeth está com o filho e segurando uma garrafa de vidro. O advogado do condomínio explicou que as medidas contra Elizabeth respeitam a legislação contra o condômino antissocial, aquele que perturba a ordem e a segurança dos moradores. Segundo ele, uma assembleia será realizada no dia 31 de outubro para decidir o que será feito em relação à vizinha, que já foi multada em R$8 mil. A convenção extraordinária será feita para esclarecer as medidas já tomadas. Os condôminos ratificaram a multa aplicada contra Elizabeth, feita com base na Convenção e Código Civil, além de decidir se a moradora será afastada ou expulsa do condomínio. O chumbo é um metal tóxico que mata cerca de 1 milhão de pessoas por ano no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mesmo em níveis mais baixos de exposição, esse elemento químico pode causar problemas de saúde ao longo da vida, como anemia, hipertensão e intoxicação dos órgãos reprodutivos, além dos efeitos neurológicos e comportamentais serem irreversíveis. São muitas as fontes de exposição ao chumbo em ambientes industriais, como mineração e fundição, reciclagem de lixo eletrônico e baterias de chumbo ácido, além de encanamento e munição. E também em ambientes não industriais, como tinta à base de chumbo, encontrada em residências, escolas, hospitais e playgrounds. Os dados do metal, apesar de não haver um nível seguro de exposição, são maiores em crianças, já que estão ainda na fase de desenvolvimento cerebral e pode resultar em redução do quociente de inteligência, atenção, capacidade de aprendizado prejudicada e aumento do risco de problemas comportamentais. Elas podem ingerir flocos e poeira de brinquedos ou superfícies pintadas com chumbo ou serem expostas através de cerâmicas vitrificadas e alguns medicamentos e cosméticos tradicionais. A OMS estima que 30% das deficiências intelectuais idiopáticas, 4,6% das doenças cardiovasculares e 3% das doenças renais crônicas podem estar relacionadas ao chumbo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que de cada 3 crianças, uma tenha níveis de chumbo no sangue iguais ou superiores a 5 microgramas por decilitro. É estimado que a exposição ao metal seja responsável por 21 milhões e 700 mil anos perdidos por incapacidade e morte em todo o mundo devido aos efeitos de longo prazo na saúde. O chumbo foi identificado como um dos 10 produtos químicos de maior preocupação de saúde pública que precisam de ação dos países para proteger a saúde de trabalhadores, crianças e mulheres em idade reprodutiva. O envenenamento é totalmente evitável por meio de uma série de medidas. A Organização Mundial da Saúde recomenda a todos os países que proíbam, identifiquem e eliminem todas as fontes de exposição infantil ao chumbo e conscientizem o público sobre os perigos do uso indevido de produtos que contenham o metal. O Conselho Nacional de Trânsito alterou algumas regras sobre o uso de películas nos vidros dos veículos. Aqueles que forem flagrados rodando com bolhas de ar no insufilme podem ser multados.
Com as novas determinações, os motoristas devem ter alerta redobrado. O insufilme utilizado em vidro de veículos não pode atrapalhar a visão e nem a dirigibilidade do motorista. Caso contrário, o proprietário poderá ser penalizado com uma multa de R$ 195,30, além de 5 pontos na carteira. A resolução diz que o campo de visualização do motorista não pode ser inferior a 70% no caso de para-brisa e vidros laterais dianteiros. Também é preciso conter no insufilme uma espécie de marca d'água, indicando seu grau de visibilidade. Durante as blitz e os comandos, os policiais militares que desconfiarem de irregularidades podem usar um aparelho medidor de transmitância luminosa, que aponta se o índice está dentro dos padrões permitidos. Esse aparelho consegue medir o quanto de luz que passa e também se é possível enxergar de dentro para fora do veículo e de fora para dentro, principalmente numa fiscalização de trânsito. Caso comprovada a irregularidade, o policial militar pode solicitar que o motorista retire a película na hora, ou até mesmo apreender o veículo. A nova legislação também continua contra o uso de vidros reflexivos, como espelhados ou opacos. Outra novidade é a proibição do uso de painéis luminosos, com mensagens no para-brisa ou nos vidros laterais, que durante muito tempo foram utilizados por alguns motoristas de aplicativo para identificar para qual empresa eles trabalham. Alguns quesitos continuaram os mesmos na nova regra, como a proibição de adesivos, legendas e símbolos pintados nas áreas envidraçadas dos veículos. O projeto de orquestra oferecido gratuitamente pela organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras abriu inscrições para crianças e jovens de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Mesmo ainda com certa dificuldade para movimentar o arco, Sandy, de 8 anos, faz as aulas de violino concentrada e faceira. A gente vem todo dia aqui pra a gente tocar violino, pra gente aprender muitas coisas legais aqui. Esta turma é de iniciantes, mas como a Ana Luísa já está há quase uma década no projeto, hoje até auxilia a professora nos ensinamentos para os colegas. E a vontade dela é fazer da música uma profissão. A música e principalmente o violino se tornou algo a mais, não é só apenas um hobby como tinha começado. Eu quero para uma das minhas profissões no futuro. Desejo que a professora Caroline compreende bem, já que também foi aluna de um projeto social e hoje se sente realizada ao dar aulas no Orquestra Filarmônica Jovem Emanuel. A música, ela transforma as vidas, né? Então, transformou a minha, porque hoje eu sou professora. E para as crianças também, a gente pensa que pode ser um violinista, uma solista, quem sabe, né? Um solista também. Ou ser um professor, que é o que eu faço também, ou tocar numa orquestra. A gente sempre imagina elas com um futuro brilhante, né? Mãe da Ana Luísa, da Juliana e de outras 4 crianças que já passaram pelo projeto, Ana Lúcia aponta as boas notas na escola como um dos benefícios dos filhos participarem das aulas de música. Mudou muito, porque aqui eles têm uma regra, né? Se tirou nota baixa, não frequenta o violino. O Orion sempre pediu isso, né? Todo o boletim ele quer ver, olhar o boletim, aí deixa-se meio que a criança assim, de castigo tira o violino, até você recuperar a sua nota. Quando você recuperar a sua nota, você volta. As aulas de violino e outros 7 instrumentos são oferecidas gratuitamente pela organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras em 2 polos na capital. Além do violino, a viola, o violoncelo, o contrabaixo acústico, no caso a viola clássica, a flauta transversal, flauta doce, trompete e clarinete. São crianças de 7 a 17 anos que podem se matricular em um dos nossos polos de trabalho. Todos do bairro, do entorno do Danúbio Azul, poderão vir no dia 18 e 19 para fazer a inscrição. Na região do Itamaracá, nos dias 20 e 21, das 9 às 17, estaremos ali prontos para atender mães responsáveis, os pais, para fazermos esse cadastro dessa criança e desse adolescente.
As atividades vão ter início em novembro e para as novas turmas tem novidade. Passará a ter não só uma aula na semana, mas 2 aulas na semana, além de um terceiro encontro a cada 15 dias com música em conjunto. Sendo assim, essa criança com certeza terá uma vivência social mais abrangente dentro do projeto. O projeto Orquestra Filarmônica Jovem Emanuel é mantido por doações e o coordenador convida outras pessoas a se tornarem padrinhos e madrinhas para que mais crianças sejam acolhidas. A ajuda pode ser com um apadrinhamento, um recurso mensal, pode ser com um instrumento novo, pode ser com um instrumento usado também. Essa ajuda ela é bem-vinda de diversas formas e nós procuramos de alguma forma canalizar isso da maneira ideal. Às vésperas da Copa do Mundo, o governo do Catar tem recebido cada vez mais solicitações para a retirada de visto de torcedores que querem acompanhar a Copa do Mundo no país. Mais de 1,5 milhão de solicitações para obter um cartão AIA foram registradas no Catar, que serve como visto de entrada e permanência para participar da Copa do Mundo de 2022. A informação é do chefe do Centro de Serviços AIA em Doha. Estamos imprimindo uma média de 1.000 a 2.000 cartões e isso é apenas nos últimos dias. Esperamos que os números aumentem quando os torcedores começarem a chegar. O cartão AIA é obrigatório para todos os não residentes que pretendem viajar para o Catar a partir de 1º de novembro, e o pedido só pode ser feito após a compra de ingressos para assistir a jogos de futebol e reserva de alojamento. O cartão permite ainda aos seus titulares o acesso gratuito aos transportes comuns, assim como a algumas fan zones. O Catar prevê a visita de mais de 1 milhão de torcedores estrangeiros até a final em 18 de dezembro, enquanto centenas de milhares de moradores do Emirado também compraram ingressos. O número de bebês nascidos de mães com 35 anos ou mais quase dobrou em 20 anos. Segundo a Fiocruz, os números indicam que a fecundidade no Brasil está ficando cada vez mais tardia. Nos anos 2000, o índice de bebês nascidos de mães com 35 anos ou mais era de 9,1%. Esse número saltou para 16,5% em 2020. Os dados foram levantados pela Fundação Oswaldo Cruz, com base no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Segundo o levantamento, 67,4% das gestantes tinham entre 20 e 34 anos em 2000. 2 décadas depois, essa concentração caiu para 57,8%. Para a Fiocruz, os números indicam que a fecundidade no Brasil está ficando cada vez mais tardia. Com isso, aumenta a necessidade do acompanhamento médico para o planejamento da gravidez e para amenizar os riscos até o nascimento do bebê. A hipertensão e a diabetes gestacional têm risco aumentado na mãe com mais de 30 anos. Já em relação à amamentação, a prática segue importante para o bebê independente da idade da mãe. No mês de outubro é comemorado o Dia do Aviador. E para celebrar a data, nossa equipe de reportagem foi conhecer mulheres que estão dominando o mercado da aviação. Apesar de ainda representarem a minoria entre os pilotos, o número de mulheres no comando de aeronaves cresceu de forma significativa nos últimos anos. Aqui, o voo é comandado por ela. A gente vai fazer então o nosso voo Guarulhos-Confins, a gente está alternando o Galeão. Leor já tem 46 anos de idade e 23 de carreira na aviação. Ela é uma das mulheres que inspira e encoraja aquelas que buscam chegar ao mesmo destino. Assim, inacreditável, né? Primeiro porque é um cargo importante, de muita responsabilidade. E depois que eu jamais imaginei ser comandante de jato, né? Piloto comandante do Airbus 320 da Latam, Leor já tem 12.000 horas de voo. Entre viagens nacionais e internacionais, enfrentou muitas turbulências, mas não só por causa do mau tempo. Mãe na adolescência, a comandante revela que precisou contar com o apoio da família para unir maternidade e profissão. E hoje tem no filho
um fã. Para ele, tipo, se eu pensar em parar, ele já uma vez eu pensei, eu acho que eu vou parar. Ele, mãe, tá louca? Nunca. Se você não parou por mim, você não vai parar por ninguém, entendeu? Há alguns anos atrás, o comum era ver mulheres aqui como comissárias de bordo. Um lugar até então dominado por elas. Mas de uns tempos para cá, esse cenário mudou e a mulherada tem decolado cada vez mais daqui, do cockpit. Segundo o último levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, o número de mulheres nessa profissão cresceu 64%. Tripulação, estamos próximo à decolagem. A Nathalie é uma delas. Acaba de ser promovida a copiloto. Tem só 26 anos de idade, mas conta que encarou muitos desafios para chegar até aqui. Começou na área de cargas da empresa há 6 anos e nunca perdeu o foco no objetivo: tornar-se piloto. Eu tenho uma série de requisitos para cumprir para chegar até aqui, então todos esses anos de processo, de trabalho, são para cumprir esses requisitos para entrar. E quando a gente entra também tem um longo processo de treinamento, com o qual eu estou agora, para depois realmente sentar aqui e voar. Comandar essa máquina é o sonho de infância da Laís. A partir dos meus 5 anos era só isso que eu pensava, então nunca tive segunda opção. A jornada até lá é longa, são pelo menos 200 horas de voo. Então, para encurtar o caminho e entrar logo na área, a jovem decidiu tornar-se comissária de bordo. Mas o cockpit que aguarde. Eu tenho o objetivo de continuar fazendo as horas de voo e conquistar esse sonho. Um sonho que a Dani compartilha. Aos 38 anos de idade, também investiu na carreira de comissária para conseguir dar continuidade ao curso de piloto, que começou já há alguns anos. É muito difícil, é muito caro, então tem que ser feito passo a passo, devagar e... Estando como comissária, trabalhando como comissária é mais fácil, né? Mas o objetivo? Ser piloto, ser comandante. E o que não falta para elas é potencial para chegar lá, como afirma o instrutor de emergências gerais, Elber Tamburi. Tomadas de decisão, assertividade, conseguir liderar uma equipe, liderar uma aeronave. Então são alguns quesitos onde a gente percebe nesse crescimento nos últimos anos que não há diferença, independente de sexo, coisas do tipo. A gente nos apega à preparação do profissional. E a gente percebe que a mulher, independente se é homem ou mulher, elas estão preparadas para trabalhar conosco. Uma percepção que alcança cada vez mais mulheres. Vide a procura delas por esta palestra voltada a quem aspira à profissão piloto. A gente está podendo hoje, com esse evento que teve aqui na companhia, mostrar um pouco da carreira, mostrar que é possível, que é viável, que se quiser, se for atrás, se correr atrás, a oportunidade vai acontecer e aqui na empresa a gente é bem recebida. E eu acho que é isso, a gente tem que fomentar a área. Nos Estados Unidos já existe uma falta de pilotos, né? Futuramente no Brasil vai acontecer, porque há uma migração natural das pessoas que querem morar fora, talvez, mas o mercado está aberto, eu acho que é uma boa hora para começar. Tripulação, estamos próximo à decolagem. Cientistas descobriram pela primeira vez os restos de um clã neandertal que incluía um pai e sua filha em uma caverna russa, oferecendo uma rara janela para os tempos antigos. O clã foi descoberto durante um dos maiores estudos genéticos de uma população neandertal realizada até hoje e publicada na revista Nature. O estudo foi realizado por uma equipe de cientistas de vários países, incluindo Svante Pääbo, geneticista sueco que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina este mês por seu trabalho mapeando os nossos laços genéticos com os neandertais. Os cientistas usaram o DNA extraído de fósseis encontrado em Chagirskaya e de 2 outros neandertais encontrados em uma caverna próxima para mapear as relações entre os indivíduos e buscar pistas sobre como viviam.
A suspeita é que os dois morreram juntos cerca de 54 mil anos atrás, talvez tragicamente, de fome ou uma grande tempestade, nas montanhas do sul da Sibéria. Eles viviam no topo de um penhasco rochoso nos confins da faixa de ocorrência conhecida dos Neandertais, que se estende das regiões atlânticas da Europa até a Ásia Central. A organização social das populações neandertais não é bem compreendida. A pesquisa mais recente sugere que, pelo menos na Sibéria, os neandertais viviam em grupos de 10 a 20 pessoas, semelhantes aos gorilas das montanhas atuais, que são uma espécie ameaçada de extinção. O estudo também revelou que a diversidade genética dos cromossomos Y transmitidos apenas pela linha masculina era muito menor do que a do DNA mitocondrial nos indivíduos, o que os autores dizem sugerir que as mulheres neandertais eram mais propensas a migrar do que os homens. Esse padrão também é visto em muitas sociedades humanas, onde as mulheres se casam e se mudam com a família de seus maridos antes de terem filhos. Um zoológico sueco teve que fechar parcialmente suas portas depois que uma cobra real conseguiu fugir de forma surpreendente de seu terrário. Olha só. A cobra chamada Servaz fugiu de seu terrário no sábado e acredita que esteja em algum lugar dentro de um teto. Os funcionários do zoológico continuam a busca. Servaz, que foi levada ao zoológico apenas alguns dias antes de fugir, agora se chama Houdini, em homenagem ao famoso ilusionista e rei do escapismo. Membros da equipe espalharam farinha tentando rastrear a fugitiva sorrateira e montaram armadilhas para pegá-la. O terrário abriga cobras reais há cerca de 15 anos, mas levou apenas alguns dias para que a nova inquilina encontrasse uma saída. A área de répteis do zoológico foi fechada e evacuada até que a fugitiva seja encontrada. De acordo com os responsáveis, não há risco de que a cobra real consiga sair do zoológico. O Catar é o primeiro país do Oriente Médio a receber pandas gigantes chineses. Em outubro, Suhail e Soraya desembarcaram no país. O país que se prepara para sediar a Copa do Mundo a partir de 20 de novembro se tornou o primeiro no Oriente Médio a receber espécimes do animal. Hoje é um dia para celebrar. 2 adoráveis jovens pandas chegaram a Doha. É a primeira vez no Oriente Médio. Os 2 pandas trazem os melhores desejos de 1,4 bilhão de chineses para o povo do Catar e também para o sucesso da Copa do Mundo do Catar. Suhail, de 4 anos, pesa 130 quilos e a parceira Soraya, com 3, pesa 70. Os 2 foram instalados em salas climatizadas no zoológico de Al-Khor, a cerca de 50 quilômetros de Doha. No lugar, devem passar 21 dias de quarentena antes de serem apresentados oficialmente ao público. Isso nos dá algum tempo para que conheçam o espaço, e então, em algumas semanas ou um mês, estarão prontos para serem mostrados ao mundo. Suhail e Soraya vão ficar em um espaço destacado do zoológico, um dos maiores do mundo. E agora você vai conhecer uma exposição para os apaixonados pela Fórmula 1, que acontece em São Paulo. É isso mesmo, até o dia 20 de novembro, você vai poder conferir a história dos 50 anos de corridas no Brasil, no Parque do Ibirapuera. O Neto Machado e o Carlos, que fazem parte do grupo Confraria Grid, logo que souberam, vieram ver a trajetória dos grandes prêmios. O evento celebra os 50 anos de Fórmula 1 no país. É paixão mesmo, é paixão pelo automobilismo desde o tempo de Jacarepaguá ainda. A gente era moleque e ia acampar lá para assistir corrida, fazer um bate e volta. Logo na entrada, o visitante vai ver pela primeira vez o troféu exposto de José Carlos Patti, que dá hoje nome ao Autódromo de Interlagos. A corrida, que começou a acontecer primeiramente em São Paulo, foi transferida durante 10 anos para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para que o autódromo fosse reformado. Recentemente, as competições voltaram a acontecer na capital paulista. A exposição apresenta algumas curiosidades. Os fãs do automobilismo vão ter na exposição uma grande oportunidade de entrar num verdadeiro túnel do tempo e visitar carros históricos, como essa réplica da Lotus de Ayrton Senna de 1985. Aqui nesse espaço,
almoço são reunidas memórias de tio e sobrinho com os macacões de Bruno e Ayrton Senna. Gostei dos carros, dos pilotos, os macacão deles, né, assim, e tirar uma foto, registrar tudo para mim estar mostrando para meu filho e os familiares e os amigos. A exposição ainda conta com simuladores para quem quer ser piloto por um dia, levando o visitante a vivenciar uma experiência única. A gente tem aí os nossos monitores com as bandeiradas, fazendo você vivenciar também a regra da Fórmula 1. A gente trouxe muito acervo também dos bastidores da Fórmula 1, de safety car, que é um lugar que às vezes a gente não tem acesso, ou que a gente às vezes nem conhece todas as regras da Fórmula 1. Então a gente também tentou trazer isso para o público também experimentar e vivenciar um GP como se eu estivesse lá dentro mesmo, como se eu fosse o próprio piloto. A expectativa dos organizadores é de que 200 mil pessoas visitem o local até o dia 20 de novembro. A Fórmula 1 está resgatando esse público de uma forma mais recente nos últimos anos, então ver esse público aqui e ver quanto eles ficaram admirados com essa história de uma época que eles não conheciam e poder ver foto, ver capacete, ver essa memorabilia mesmo, foi muito legal. Com a melhora da pandemia, aumentou o fluxo de turismo internacional. As viagens ficaram mais frequentes e os gastos também cresceram durante o ano. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo informou que de janeiro a julho deste ano, os brasileiros gastaram 7 bilhões de dólares nas viagens ao exterior. Já os estrangeiros que visitaram o Brasil deixaram 2 bilhões e 700 milhões de dólares no país. Esses são os melhores resultados do período desde 2019. Os números crescentes demonstram a recuperação do turismo. Só em agosto, o setor somou mais de 34 bilhões de reais em volume de receitas, aumento de mais de 20% em relação ao ano passado. E vários fatores explicam esse crescimento, entre eles o resgate em relação ao período pré-pandemia e a demanda reprimida. Agosto também foi um mês de saldo positivo nas vagas formais de trabalho criadas pelo turismo, com mais de 23 mil vagas, cenário observado desde maio de 2021, em uma busca pelos postos fechados nos primeiros meses da pandemia. E a expectativa é que entre dezembro e janeiro deste ano, o turismo abra mais 158 mil vagas, fechando esse ano com um saldo de 309 mil postos de trabalho. E olha só, foram divulgadas as primeiras imagens conceituais do Icon of the Seas, que será o maior navio de cruzeiros do mundo. A embarcação deverá entrar em operação em janeiro de 2024. O Icon of the Seas tem números grandiosos. 20 andares, 2.805 cabines, capacidade para 7.600 passageiros, 40 opções de restaurantes e lanchonetes, 7 piscinas e 6 toboáguas, formando o maior parque aquático já construído em um navio. A embarcação pesa 250.800 toneladas. Apesar de ainda faltar mais de um ano para a viagem inaugural, as passagens já começaram a ser vendidas essa semana. Na primeira temporada, a embarcação vai oferecer viagens de 7 dias pelo Caribe. O ponto de partida será a Flórida, com uma parada prevista em uma ilha particular nas Bahamas. Entre as atrações do navio, destaca-se a Crown's Edge, uma trilha suspensa onde o passageiro poderá se equilibrar a 48 metros de altura, fora da embarcação, e a The Hideaway, a piscina com borda infinita, construída a 40 metros de altura. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!